Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais um Estrada de Damasco na TV. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, que está aqui em Guaxupé, a Rua Tiradentes, número 620. E toda semana nós estamos aqui para refletirmos um pouquinho sobre a nossa doutrina, que, como nós sempre dissemos, porque esclarece, nos consola. Agora também nós estamos passando no YouTube, Estrada de Damasco. Então, a gente tem depois a oportunidade de rever ou de ver em outras situações, não é mesmo? Colaborando conosco hoje, a Daniela Fini. Muito obrigada, Daniela, a presença. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. Boa noite a todos. A Daniela vai trazer para nós a cada um segundo as suas obras. Então, vamos aproveitar bastante o nosso tempo e vivermos essa reflexão, né? Isso, hoje nós vamos refletir sobre essa fala de Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras, para que a gente possa tentar compreender, na visão da doutrina espírita, qual o sentido dessa fala que Jesus quis transmitir para a gente, né? Para a gente começar, vamos fazer uma reflexão, né? Quem de nós que não passa pela dor, seja ela física ou moral? Quem de nós não enfrenta dificuldades, desafios? Então, é muito difícil se nós pararmos para pensar que nem nós, nem os outros, né? Normalmente as pessoas com quem a gente convive, estão isentos de passar por isso. Até porque nós estamos num corpo físico que está sujeito às doenças, ao desgaste, tudo isso também são dificuldades que não tem como dizer que não vai passar, não é? Não vai passar. De alguma ordem, sempre a gente vai estar enfrentando algum tipo de desafio. E a vida nos desafia em benefício de nós mesmos, em benefício do nosso crescimento, da nossa evolução, como a gente vai falar daqui a pouquinho de uma forma mais abrangente. O importante da gente saber é que todos nós, em cada existência, estamos numa trajetória evolutiva, que cada reencarnação para nós representa uma continuidade da nossa trajetória evolutiva. E que esse caminhar tem um sentido, tem uma razão, nos leva a algum lugar. Como seres espirituais que somos, nós detemos, assim, somos portadores de muitas aptidões. Fomos criados simples e ignorantes. Todos nós partimos do mesmo ponto, simples e ignorantes. E à medida em que nós vamos fazendo o nosso desenvolvimento a cada reencarnação, as nossas aptidões vão se desenvolvendo. Aqui é importante a gente fazer um parentezinho para falar da necessidade de termos, assim, a noção, a consciência de que tudo é fruto do nosso trabalho. Que o trabalho é a mola percussora, vamos dizer assim, propulsora, aliás, da nossa inteligência. Ou seja, se nascemos simples e ignorantes, passíveis à perfeição, nós renascemos com um trabalho a ser realizado pouco a pouco. Então, cada existência nos proporciona desafios que irão nos fazer dilatar essas aptidões. Então, no início, nós usamos a nossa inteligência de uma forma mais instintiva. O que isso significa? No início que eu falo, na humanidade primitiva, quando éramos ainda seres muito primitivos. Nossa inteligência era usada para nos defendermos, para nos alimentarmos, buscar os recursos na natureza, para a nossa sobrevivência, para a defesa. Então, era realmente um uso instintivo da inteligência. Mas nós somos dotados de algo mais, que é o desejo incessante do melhor, da felicidade, do progresso. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, nós vamos aplicando essa inteligência no desenvolvimento da ciência. E a ciência nos proporciona o conforto, vai nos ajudando a sanear as necessidades materiais que a gente tem. Quer dizer, vai impulsionando a nossa inteligência, fazendo com que ela se dilate. Até a questão do tempo mesmo, né? Porque quando éramos mais primitivos, o tempo todo era utilizado para sobreviver e para se defender.
Hoje, quando nós temos tempos, muitas vezes sobrando, porque a gente não precisa, na verdade, a gente não deixa o tempo sobrar, que a gente acha que precisa ainda ficar nessa correria e trabalhar demais. Mas, na verdade, hoje nós já temos muitas outras máquinas que fazem para nós, exatamente para sobrar esse tempo. Para que a gente possa ter tempo para outras coisas, justamente porque à medida em que nós vamos sanando as nossas necessidades materiais, que a inteligência vai nos proporcionando meios de desenvolvermos os recursos para o nosso conforto material, aí vem a necessidade também do alimento espiritual, porque é assim que o ser humano passa da fase primitiva para a civilização, para uma sociedade mais completa, para uma convivência mais harmônica, mais feliz. Então é necessário que a gente utilize e desenvolva a nossa inteligência. E a vida vai estar sempre nos proporcionando esses desafios para que a gente possa fazer com que ela se dilate. E a inteligência dilatando, nós também passamos a ter uma compreensão melhor da lei divina, das coisas divinas, de Deus. O Evangelho de Jesus fica bem mais acessível à nossa compreensão. Então, tudo isso está na lei do trabalho e, consequentemente, também que é na lei do progresso, que é a lei da evolução, que todos nós estamos sujeitos. Então, é um processo natural que cada um de nós vai fazendo ao longo das nossas jornadas evolutivas. Imaginemos se nós fôssemos basear apenas numa única existência, se não houvesse a questão da pré-existência da alma e da reexistência, ou seja, do princípio da reencarnação. É como se as almas vivessem apenas uma vez, é como se nós tivéssemos com tudo por fazer, tudo por recomeçar, né? Então, a cada reencarnação, nós vamos adquirindo o quê? Mais experiência, mais conhecimento, e isso vai se tornando um patrimônio para o espírito, vai se interiorizando no nosso ser espiritual. E esse patrimônio é aquele que Jesus falava para nós, o tesouro que as traças não corroem e que os ladrões não roubam. Por quê? Porque é conquista espiritual nossa, do espírito. Mas é uma conquista que tem que ser feita de forma conjunta. À medida que a nossa inteligência vai se progredindo, nós também temos que nos esforçar para também buscar o alimento espiritual, fazer com que desenvolva também a nossa parte moral. Porque a partir da nossa inteligência é que nós vamos ter o discernimento para fazer as escolhas entre primeiro o bem e o mal, né? E como você disse lá, nós começamos de uma maneira muito instintiva, na base do instinto. Depois nós passamos para as sensações. Depois nós vemos os sentimentos, mas aqueles sentimentos ainda mais egoístas, né? Agora nós já estamos numa fase de termos condição de apurarmos, né? Melhorarmos esse sentimento. Então, essa mensagem do amor que Jesus nos traz, com certeza está num momento propício para nós começarmos a esse desenvolvimento, né? Justamente por quê? Porque, vamos dizer assim, todos nós somos dotados de muitas aptidões latentes. Somos criados simples e ignorantes, mas com muitas aptidões latentes para eclodir. E qual que é vamos dizer assim, o ápice dessas aptidões? É o desenvolvimento do amor, da inteligência e do livre-arbítrio, que é o que vai nos proporcionar a sabedoria. E o que seria a sabedoria para nós? A sabedoria é justamente o discernimento, o conhecimento das coisas e a experiência. E a sabedoria nos proporciona justamente um estado de paz, de tranquilidade, um bem viver. Vamos dizer assim, aí nós vamos procurando pautar a nossa conduta de acordo com a experiência espiritual que nós já trazemos em situações mais compatíveis com a lei divina, vamos nos harmonizando com a lei divina. E como você falou, o que seria a lei divina? O que ela representa para nós? A lei divina representa o bem de todos. Então ela não impera apenas aqui, ela impera no universo. É uma força que rege o universo. Quanto mais nós nos harmonizamos com a lei divina, mais harmonia
e paz e felicidade nós vamos desfrutando. Quanto mais distante dela, mais nós nos perturbamos. Então, o bem é justamente isso, harmonia com a lei divina, nos esforçar para caminhar de acordo com a lei divina. E o mal é a distância dela. E quando você fala lei divina, a gente pode trazer como sinônimo também lei natural, né? Então, tudo que for lei do homem, o homem é imperfeito, ele vai também modificando as leis à medida que ele mesmo vai evoluindo, vai se melhorando. Agora, a lei divina, a lei natural, esta é imutável, porque Deus é perfeito, então as suas leis são perfeitas. Então, quando você colocou a lei do progresso, né? Essa lei em qualquer região, de qualquer multiverso, né? Não vamos nem falar só desse nosso universo, em qualquer lugar, as leis cósmicas são as mesmas. São as mesmas, são imutáveis. Tudo que nós aprendermos hoje, né, nós vamos estar assim, como se estivesse preparando o nosso passaporte para ser um cidadão cósmico. Não é? Exatamente. Ao contrário de que as leis humanas, elas variam, né? Elas se modificam conforme a cultura, conforme a região, conforme as crenças de cada povo. Então elas estão sempre progredindo também. Vai chegar um momento em que quando nós atingimos um grau de evolução maior, que as nossas leis materiais, as leis humanas vão estar, vamos dizer, para a par com a lei divina também. Bem afinadas. Bem afinadas com a lei divina. Então, diante disso tudo que nós conversamos, a gente para aqui para falar da fala de Jesus, a cada um segundo suas obras. O que isso representa? Essa fala, então, nos dá a noção da responsabilidade que nós temos perante essa construção evolutiva que é individual e intransferível de cada um de nós. Ou seja, um trabalho que tem que ser realizado e é feito de uma forma individual. Nós não podemos transferir para os outros fazer para nós e nem também, vamos dizer assim, nos apropriar, usufruir daquilo que o outro já conquistou como seu patrimônio, como seu tesouro. E quando você fala, né, a cada um segundo suas obras, o que significa a palavra obra? É tudo que nós produzimos. Então eu gosto muito da simbologia, que nós estamos aqui, nessa vida, nessa existência, como se nós tivéssemos cada um terreno. Então a gente escolhe o que nós vamos plantar no nosso terreno, cada um faz uma escolha, né? A gente planta o que a gente quiser. É o livre-arbítrio. Agora, na hora de fazermos a colheita dessa plantação, aí, quer dizer, a minha plantação foi minha obra, que eu escolhi fazer aquilo lá. Na hora de colher, então já é a cada um segundo suas obras. Então, aquilo que eu plantei é aquilo que eu vou colher. Essa colheita já é o efeito, né? Já é o que eu vou estar recebendo de volta para mim. Então, se uma pessoa quer uma colheita rápida, ela vai lá plantar alface, daqui um mês ela já está colhendo alface. Agora, aquele outro que quer fazer um investimento maior a longo prazo, ele vai plantar café, por exemplo, então vai precisar de um tempo maior, de um cuidado maior, mas ele vai ter, depois de muito tempo, as obras nossas são assim também, né? As nossas obras espirituais, a nossa parte moral, espiritual, o nosso desenvolvimento. A gente pode até ficar deixando, parece que não está plantando. Está plantando sim, está plantando coisas que não vão ser tão boas de ser colhidas, mas um dia elas vão voltar para nós. Serão colheitas, né? Porque é uma coisa importante para a gente refletir, que se nós plantamos tomate, o que nós vamos colher? Só tomate, né? Não vamos plantar tomate esperando colher jiló, beterraba ou outro tipo de hortaliça, um exemplo, uma analogia. Assim também são as nossas obras, o que semearmos é o que nós vamos ter, é o que a vida vai nos devolver. É o resultado das obras que nós plantamos, ou seja, das nossas escolhas que o livre-arbítrio nos permite fazer. E isso nós vamos até falar um pouquinho daqui a pouco, de uma forma mais detalhada, que o livre-arbítrio pede também de nós uma compreensão maior do que seria isso, né? Como funciona, todo mundo tem, como que né? Então a gente professa uma doutrina que nos ensina que cada um de nós tem o livre-arbítrio, que nós podemos fazer escolhas, que tudo nos é lícito, mas que nem tudo nos convém. Então nós vamos dar uma pequena pausa, Daniela, e você também nos aguarde, já já nós retornamos, nós vamos chamar os nossos patrocínios culturais.
Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho-Guaxupé, quilômetro 100. Retornando então, dando sequência ao nosso bate-papo, a Daniela que está trazendo a reflexão para nós hoje, e o tema é a cada um segundo as suas obras. Lembrando também que nós temos a palestra pública toda quinta-feira lá no Centro Espírita Nova Era, que fica Rua Tiradentes, número 620, às 8 horas da noite. Então sempre nós reforçamos esse convite a você, tá bom? Vamos continuar o nosso bate-papo? Isso, nós estávamos falando das obras, que são a responsabilidade que nós temos de acordo com as nossas escolhas, né? Então, as obras são justamente isso, é essa responsabilidade que a gente tem nessa construção da nossa jornada evolutiva. Construir a nossa vida com responsabilidade exige trabalho e dedicação de cada um de nós. Então, para a gente entender bem o que Jesus quis dizer a cada um segundo as suas obras, eu pego emprestado a fala de Rossandro Kinsley, que é um psicoterapeuta, é um palestrante espírita, em que ele esclarece para a gente assim, que na lei do universo não existe de repente. Que de repente a nossa vida não ficou ruim, não é de repente que o nosso casamento não deu certo, não é de repente que tudo mudou, que isso se acabou, que não existe de repente na lei do universo. É preciso muita dedicação da nossa parte para que as coisas deem errado. Assim como também é necessário muito empenho e muita dedicação e persistência para que tudo dê certo. Então, por isso que a cada um receberá conforme o esforço e a dedicação que houver empregado. Então, é nessa construção diária, ou seja, procurando viver a vida com responsabilidade, ou simplesmente procurando viver o imediatismo, ou seja, os prazeres materiais, as facilidades, o caminho mais fácil, plantando todo dia atitudes negativas, a falta de compreensão, a falta de harmonia, a falta de respeito, e que a gente planta um conjunto de inimigos que nos detestam, com atitudes às vezes de omissão, que a gente, vamos dizer, prefere viver coisas mais fáceis e deixar de nos esforçarmos para conquistar os nossos sonhos, que amanhã a gente se frustra de não conseguir alcançar aquilo que a gente tanto desejou, que a gente tanto sonhou para a nossa vida, e vemos a vida dos outros passarem na nossa frente como se fosse melhor. Não é. Então tudo decorre do nosso esforço e dedicação. Assim também é com muito esforço e dedicação diários, colocando um tigelinho de cada vez, é que a gente consegue
exercitar o perdão e consegue olhar para aquelas pessoas com quem nós ainda não nos harmonizamos e conseguimos olhar para elas com paz, ainda que elas continuem a nos agredir, a nos detestar. É também com muito esforço e dedicação que a gente alcança os nossos sonhos, que a gente faz com que os nossos projetos se realizem. Então é uma questão da gente escolher o vetor, porque a escolha nos pertence. Então não é uma questão assim de ser premiado ou ser castigado, porque não é assim que a lei divina funciona. A lei divina é justa, mas também é misericordiosa. Então se não premia, não castiga. Então nós teremos da vida exatamente aquilo que lançarmos nela. Se for esforço e dedicação no bem, nós vamos atrair para nós coisas positivas. Da mesma forma que se nós plantarmos atitudes negativas, nós vamos atrair para nós também pessoas e circunstâncias que não irão nos trazer situações agradáveis. Aí, Daniela, é interessante que a gente faça um alerta nessa sua fala para você complementar, dizendo que o que a gente dá para o universo, o que a gente recebe dele, não tem uma relação só nessa existência. Porque senão aquela pessoa que hoje é muito boa, vamos dar um exemplo mais exagerado. Isso, já está num grau de entendimento melhor, se esforça no bem, e ainda assim passa por adversidades, que as dificuldades, as situações difíceis que a gente falou no início. E aí ela muitas vezes ela fica assim estupefata, dizer assim, mas o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa caridosa, se eu sou uma pessoa boa, se aparentemente parece que não se explica. E aí? Sim, isso, a gente poderia muitas vezes interpretar isso como uma injustiça. Perante a nossa justiça material, a forma como nós vemos assim, realmente seria uma aparente injustiça, mas perante as leis divinas, se toda dor que nos chega, todo sofrimento que nós alcançamos, em algum momento nós ocasionamos isso a alguém. Se não foi nessa vida... Se não foi nessa existência, tem que ter uma causa anterior. Então tudo isso é consequência, são as nossas obras. Então o livre-arbítrio nos proporciona isso. É a capacidade de pensar. Qual é o lugar que nós somos mais livres? É na nossa mente, é no nosso pensamento. Nós podemos geri-los, nós temos total controle sobre eles. Então as nossas escolhas geram consequências, que é o que nós acabamos de falar, a lei de causa e efeito. Aquilo que lançarmos à vida, nós vamos receber de volta da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, nosso esforço no bem será premiado também com coisas positivas, da mesma forma que a nossa teimosia, a nossa rebeldia no mal também irá atrair para nós situações que nós não acharemos agradáveis. Tudo é uma questão de analisarmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Herdamos de nós mesmos, somos filhos das nossas obras. Então as consequências são justamente isso, a lei de causa e efeito. Então lembremos sempre disso, que a vida que nós estamos vivenciando hoje, as situações, as pessoas, os locais, tudo que nos ocorre hoje, nós construímos esses tijolinhos agora há pouco ou um pouquinho antes. Ou seja, nós estamos recebendo a consequência da nossa construção anterior. Assim como a vida que teremos daqui a pouco, amanhã, nós estamos colocando os primeiros tijolinhos agora. Então, se queremos viver numa casa bonita, uma casa interior que eu digo, uma casa harmônica, uma casa de paz, uma casa onde a gente tenha a oportunidade de estar numa convivência saudável e feliz, então plantemos esses tijolos agora, nos esforcemos para criar dentro de nós essa construção nesse momento, para que a vida possa nos devolver isso daqui a pouco com a mesma intensidade. E aí eu vou lembrar uma frase de Emmanuel, né, que ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, realmente, nessa situação toda que você nos apresenta, a gente precisa ter disciplina, né? Essa fé raciocinada que faz com que a gente medite, se conheça, procure perceber onde são os nossos defeitos e a partir dali, com disciplina, com esforço, com boa vontade, a gente fazer um trabalho contínuo, né? Todo dia
para se corrigir. Porque se a gente for deixar espontaneamente, nós vamos repetir os mesmos erros que sempre repetimos, porque viemos desse passado muitas vezes cheio de enganos. Cheio de equívocos, que alguns nós corrigimos, outros a gente ainda repete, reincide, mas vamos lutando. E uma coisa importante também da gente compreender é que as consequências, o que elas geram para nós? Aprendizado. Elas geram discernimento. O que é o discernimento? É aprendizado e experiência. Então, a partir do momento que nós aprendemos algo de uma forma definitiva, que nós conquistamos o discernimento sobre algo, nós naturalmente vamos ter sabedoria em relação àquilo. Então, por isso que o que é dificuldade para um não é para o outro. Por quê? Porque o outro já aprendeu. O que são as dificuldades para nós, espiritualmente falando, de acordo com a doutrina espírita? As dificuldades são situações que nós ainda não aprendemos a resolver. Então ela é individual, porque às vezes um já conquistou aquela sabedoria, outro ainda está com um trabalho para fazer. Popularmente a gente diz que ele tira de letra, né? Quando vem aquela Exatamente, situação. um já tira de letra certas situações, outro já, vamos dizer, passa por sofrimento, por dor. Por quê? Porque são situações que ainda precisamos aprender a resolver. Assim funciona. E a partir do momento que nós conquistamos o discernimento a respeito daquilo, nós passamos a ter a sabedoria em relação. E o discernimento tem uma característica muito importante em relação a nós. Por quê? Porque à medida que vamos conquistando esse discernimento, essa sabedoria, isso vai determinando a nossa, vamos dizer assim, nosso código de valor interior, nosso código moral interior. Então, naturalmente, como você falou, isso passa a determinar o nosso comportamento perante a vida. E através desse comportamento perante a vida é que a gente percebe o grau de evolução, o grau do trabalho que já foi realizado por cada um de nós. E realmente faz a gente refletir bastante, né? Quando Jesus fala a cada um, quer dizer, realmente é particularizado, individualizado. Não é uma coisa para um grupo, para uma maioria, a cada um de acordo, né, trocando a palavra segunda aqui, de acordo com as suas obras. A palavra obra, então, entendendo realizações. E aí mesmo a pessoa que acha que não está fazendo nada, ela também está fazendo alguma coisa, que não seja no caminho do bem. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não fiz o mal, mas só de não fazer o bem já é o mal. Né? Não fazer o mal é uma obrigação legal nossa, né? Fazer o bem é um dever. Então, não fazer o mal já é uma obrigação legal, né? Não praticar o mal. Fazer o bem é necessário em prol de nós mesmos. Por isso que a vida nos desafia, para que a gente possa conquistar esse entendimento, para que a gente possa alcançar, através desse entendimento, a felicidade. Porque, por exemplo, o nosso corpo físico, se nós não usamos ele, o que acontece com os nossos membros se nós não utilizamos? Atrofia, né? Eles se atrofiam. E a nossa inteligência, se nós não utilizamos, o que acontece com ela? Mesma coisa também. Permanece também num estágio estacionário, num estágio de instinto animal de conservação. Então, à medida que nós vamos sendo desafiados, nós vamos criando esse conhecimento. Assim também é o nosso espírito, a nossa evolução vai dilatando o nosso conhecimento da vida, das coisas, das leis naturais e vai nos ajudando a nos harmonizar com as leis que regem o universo, nos proporcionando uma paz natural. É uma sintonia que a gente vai criando interior através das nossas conquistas morais. E muitas vezes a gente acha assim que tudo tem que vir de Deus, que Deus tem que ajudar, Deus nos ajuda. Mas é por isso que o Evangelho também nos ensina: buscai e acharei, pedi e obtereis. O que isso significa? Movimento, ação. Então nos serão sim fornecidos os recursos. Se pedirmos a paz, irá nos inspirar a paz. Se pedirmos força para vencer as dificuldades, receberemos a ajuda espiritual. Se pedirmos proteção, também receberemos todo o amparo espiritual para vencer, para superar as dificuldades, nos sentirmos protegidos. Mas os obstáculos que nós precisamos para crescermos não serão removidos
O esforço tem que ser de que cada o esforço tem que ser de cada um. Agora nós receberemos toda a assistência que precisaremos para que isso aconteça. Beleza, uma boa reflexão para nós passarmos aí toda semana, não é? Nós te agradecemos, viu, Daniela? Eu que Muito agradeço a obrigada. oportunidade, desejo uma boa noite, muita paz e luz para nossos corações. E agradecemos a você também que esteve conosco. Desejamos muita paz e que possamos nos encontrar na próxima semana. Até lá!